Meus queridos, bom dia, graça e paz. Hoje, domingo, dia 11 de outubro de 2020, quero deixar aqui uma palavra para o seu coração, que está registrado em Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. E diz assim esse texto: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu gostaria apenas de lembrar a vocês que a igreja de Filipos, uma bela igreja, coroa de alegria do próprio apóstolo Paulo, mas estava atravessando alguns dias difíceis, pois no seio daquela igreja havia uma certa desunião. Por esse motivo, o apóstolo Paulo, um pouquinho antes, diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, pelo contrário, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E agora ele evoca o exemplo de Cristo para aquela igreja e diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E fazemos a pergunta: qual foi este sentimento de Cristo Jesus que deve todos nós crentes, não apenas a igreja de Filipos naquele tempo, mas todos os cristãos, qual é este exemplo que devemos ter? Qual é este sentimento que devemos ter? Ele então fala de Cristo nos seguintes termos: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Este versículo é importantíssimo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Jesus é Deus, coigual com o Pai, da mesma substância, da mesma, o próprio Deus. Ele, o Pai, o Espírito Santo, os três são um. Da mesma substância, do mesmo pensamento, os três são um. E Paulo sabe disso. Ele estava na sua glória, sendo adorado pelos anjos, amado pelo Pai, pelo Espírito Santo, realizando, concretizando todas as coisas, criando todas as coisas para a sua própria glória. Mas mesmo assim ele não permaneceu naquele estado de Deus, ele preferiu se humilhar ou se tornar ser humano para nos abençoar. Ele preferiu passar por um estado de humilhação para nos abençoar. Ele estava pensando em mim, em você e em todos os filhos dele quando ele resolveu se humilhar. E é o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar aos crentes. É muito melhor você se humilhar para que o outro seja exaltado. É muito melhor você baixar o seu posto para que os demais sejam edificados, ajudados, abençoados. O que Paulo está dizendo é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo: olha, ame o seu irmão, mesmo que para isso você não se incomode com a sua posição, com a sua riqueza, com a sua intelectualidade. Baixe isso. Torne-se igual ao outro para que o outro seja ajudado, abençoado. Cristo fez isso por você e por mim. E ele diz que nós devemos fazer isso também. Ele diz: olha, Cristo a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aqui a expressão servo é no sentido mais baixo possível. Aqui é escravo. E tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou.
Não foram as pessoas que humilharam Cristo, que o obrigaram a servir, a ser um escravo. Não, ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E tudo isso para nos abençoar. Nos abençoar com as mais ricas bênçãos espirituais, para nos dar o céu, para nos dar a presença de Deus, para nos dar o gozo eterno, para nos dar uma vida santa, bela, na sua presença eternamente. Será que daria para você fazer isso em favor de seu irmão? Humilhar-se, baixar a guarda, baixar a sua posição, não ficar se vangloriando de seu status, nem de seus diplomas, nem de sua conta bancária? Será que dá para não se vangloriar nada disso e abençoar as pessoas humildes, simples? Jesus fez isso. E o apóstolo Paulo está dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É belo demais. Só que eu quero lhe dizer uma coisa, que toda exaltação é precedida pela humilhação. Toda grandeza é precedida pelas partes baixas. Ninguém chega nas alturas sem passar por baixo. E Jesus nos exemplifica com a sua própria vida. Ele passa pelo estado de humilhação, mas a partir do verso 9, o apóstolo Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se tornou em figura humana, e em figura humana ele se humilhou, sendo obediente e obediente até a morte. Ele fez isso, por mim e por você. Mas Deus também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não tem nenhum nome. Pode juntar todos os nomes famosos do mundo inteiro de todos os tempos. Nenhum desses nomes, nem todos os nomes juntos, conseguem igualar-se ao nome de Jesus, Cristo, o Filho de Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, toda criatura que está nos céus, na terra e fora dela, deve se ajoelhar, adorar, glorificar a Deus, que é Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, que é Deus. E ainda o apóstolo diz: e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Deus, para a glória de Deus o Pai. Quem é Jesus Cristo para você? Para alguns, Jesus Cristo é apenas um grande homem, mas ele é Deus. Ele, subsistindo em forma de Deus, foi ele quem se humilhou, foi ele quem se esvaziou, foi ele quem tomou a forma de servo, foi ele quem tomou a forma humana. E por esse motivo, algumas pessoas acham que ele foi apenas ser humano e saem de casa em casa dizendo: oh, Jesus Cristo, um grande homem, um grande profeta, um bom homem. Ele é Deus que se esvaziou para conhecer você como pecador e para abençoar você como pecador e para lhe levar ao céu, para que um dia você esteja com Ele eternamente. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que fique este exemplo. Abençoemos pessoas, sejamos bênçãos para os nossos irmãos, sejamos ajudadores de nossos queridos, sejamos pedra de edificação na vida de nossos semelhantes. Que Deus te abençoe, que este domingo, dia do Senhor, seja um instrumento de bênção para a sua vida. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.